18 horas. Ô, professor, Ótimo. você vai precisar chamada foi arrancar desde... feita, capítulo É isso? 12 de História, página número 40. Ô, Transição da professor, Idade Antiga agora. para a Idade Média. Professor, a gente nem começou esse conteúdo e se mandou ter um sobre ele. Claro, para facilitar a vida, para vocês já Professor, estarem o mapa antenados. mental... Não vai Senhora, que facilitar. capítulo? Isso, Não um mapa facilita. mental, rapidão. Você Ô, precisa... professora, Oi. sabe que eu me interessei sobre essa transição da Idade Antiga Senhora, e que Idade Média? capítulo? Eu me interessei pela peste negra, eu não sei por quê. 12. É, a Você peste tem, negra né? matou gente, hein? Bom, vamos lá. Sou uma peste negra. Nicole, meio isso mesmo. A Liz Nossa. chegou. Bom dia, Liz. Atualizando a chamada. Abriram lá? Eu abri. Então, maravilha. A transição da Idade Antiga para a Idade Média. Nós temos algumas obras de arte aqui. Observe essas duas imagens, ambas produzidas pelo artista Thomas Cole, e representam a cidade de Roma na antiguidade em momentos distintos. A primeira no apogeu do Império Romano, a segunda em meio às migrações bárbaras do século V. Qual a diferença entre elas, pessoas? É o quê? Qual a diferença A primeira eles entre estão as paz, imagens? eles estão sem guerra, e a segunda eles estão guerreando. Os bárbaros parece que estão atacando tudo. Eu não consegui acompanhar, não. Ele disse que uma tá sem guerra e outra tá com guerra. Uma está com Nossa, professor, parece que na segunda imagem tem um tornado lá atrás. Mas tem um tornado. É um tornado lá atrás? É um tornado lá atrás. Dá pra ver nada do Antônio ali, mano. E aí? É um tornado? Tornado. Não, É um não faça tornado, preto. Arthur. E aí, sempre Arthur, quis já ver. foi pra praia? Ô, professor, o Arthur tá na praia. Tô não, mas eu já fui. Olha só. Nós temos, então, a primeira imagem mostrando o apogeu. O que é o apogeu? É o momento mais alto do Império, momento das vacas gordas, de maior prosperidade, de maior virtude, de maior glória do Império, tá? Então, essa é a característica. Ou seja, nós temos aqui várias características aqui. Tinha a questão social, mas o Império Romano, de uma forma geral, estava vivendo todo um momento de prosperidade, de honras, de conquistas, de beleza, de status, sabe? De ostentação mesmo. Já na segunda imagem, nós temos a invasão dos bárbaros, ou seja, já um clima de protestos, de manifestações, de brigas, e demonstrando que o Império não estava indo tão bem assim, tá? Então, basicamente, essas são as distinções que vemos. E nós temos de que forma o artista representou a chegada dos povos bárbaros à cidade de Roma. Dessa forma. Então, os bárbaros chegaram para conquistar, chegaram causando. E aí uma série de mudanças começaram a acontecer. E na sequência o império começa a sucumbir. Ou seja, a morrer. Seguindo, acompanhe comigo aí, página 41. No decorrer deste capítulo, estudaremos a Europa Ocidental durante o período de desestruturação e queda do Império Romano do Ocidente. Por que do Ocidente? Tem Império Romano do Oriente? Não, sei. Sim ou não? Não.
Bom dia, sexto ano! Vamos acordar, Não, sexto ano! Não, professor. Não existe Império Romano do Oriente, então. Acho que não, sei lá, não tava lá pra saber. Ah, meu Deus do céu. Mas tem. estava Que, professor, é do Ocidente que você falou? do Ocidente é o que nós estamos falando. É um- Existe Império Romano do Oriente? Sim, é o bizantino. Ah, alguém estava prestando atenção. Poxa, mas já falei pra Pergunta você de que tem. prova, inclusive. Sexta-feira tá chegando, não vacilem. Ô, professor, eu disse que tinha. Ótimo, parabéns para você também. 2 acertaram. Vamos lá. Vamos verificar as mudanças que ocorreram na vida dos povos habitantes da região e na vida dos indivíduos que migraram para as terras que antes faziam parte do Império Romano. Lembre-se que estamos estudando a Idade Média, divisão da história que abrange o período de 476 a 1453. Eu vou fazer o seguinte. Antes de darmos sequência, eu quero... Essa é a música de Balé do Gás. Aqui. Vai fazer o quê, professor? Ó, quer ver? Só um minuto. Só um minuto. Eu vou compartilhar com vocês. Eu estou preparando. Mutando vocês e acompanha comigo. Bem-vindos aos 5 Minutos de História. No vídeo de hoje iremos abordar a Idade Antiga, seus marcos, suas características e suas principais influências na história. A Idade Antiga começa entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo e vai até o ano de 476 depois de Cristo, em que ocorre a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Ou seja, a Idade Antiga durou em média 5.000 anos. O marco histórico que inicia a Idade Antiga é a invenção da escrita. Com ela, muitos povos escreviam sobre si e sobre os outros povos. Como isso cria mais de uma fonte sobre um acontecimento histórico, a confiabilidade dos fatos da Idade Antiga, em comparação com a pré-história, é enorme. O ato de as civilizações da Idade Antiga escreverem umas sobre as outras dá-se o nome de proto-história. O estudo da Idade Antiga é dividido em Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Oriental é composta pelos povos da Mesopotâmia, Egito, Israel, Pérsia, China e Fenícia. Já a Antiguidade Ocidental é composta pelo estudo da Roma e da Grécia. Apesar dessa divisão, vale lembrar que tanto os povos do Ocidente como os do Oriente tinham relações diretas e indiretas uns com os outros. Na Antiguidade Oriental, as primeiras civilizações sofriam uma enorme influência do meio geográfico em que viviam. Não é à toa que a maioria dessas civilizações se abarcavam às margens de rios ou mares importantes, o que foi chamado de crescente fértil, como o rio Nilo, no caso dos egípcios, os rios Tigre e Eufrates, como no caso da Mesopotâmia, o rio Jordão, no caso dos israelitas, e o mar Mediterrâneo, no caso dos fenícios. Ou seja, os povos da Antiguidade Oriental dependiam fortemente daquilo que o ambiente poderia oferecer a eles, da qualidade da terra e da presença de fontes de água. Não é à toa que os povos da Antiguidade Oriental baseavam sua economia na agricultura e pecuária. Além disso, os povos da Antiguidade Oriental são caracterizados por utilizarem mão de obra escrava. A grande exceção era o povo fenício, o qual tinha como condição físico-geográfica o uso do mar Mediterrâneo. Por não possuir um rio suficientemente bom para a agricultura e a pecuária, os fenícios tiveram que se especializar em outra área,
a do comércio. Com isso, foram um dos primeiros a inventar meios de navegação para fazer comércio entre povos, utilizando como rota de comércio o Mar Mediterrâneo. Por isso, é justo dizer que a Fenícia era controlada por uma talassocracia, que é um governo que centraliza seu poder no contexto marítimo. Já na Antiguidade Ocidental, Roma e Grécia se utilizaram dos conceitos deixados pelos fenícios, o que demonstrou uma das muitas relações entre a Antiguidade Oriental e Ocidental. Dentre esses conceitos estava o do comércio e navegação, o qual marcou a Antiguidade Ocidental como uma era de altíssimo desenvolvimento comercial, em que o Mar Mediterrâneo era a principal rota de comércio e quem o dominasse teria poder. Tanto na Grécia como Roma tiveram seu tempo de domínio do Mar Mediterrâneo. No entanto, a Grécia não durou muito por ter uma nação com muitas cidades que não eram unidas. Já Roma, durante centenas de anos, construiu um império e reinou por boa parte da Idade Antiga, absorvendo inclusive a cultura dos gregos e de outros povos do seu largo império. Além desses povos estudados da Antiguidade Ocidental e Oriental, existe uma série de outros povos que tiveram forte influência na história da Idade Antiga e que não podem ser deixados de lado, como os celtas, etruscos, eslavos, os povos germanos, que são visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, entre outros, e que terão sua devida atenção nos próximos vídeos dos 5 minutos de história. E esse foi mais um 5 minutos de história. Espero que você 5 minutos de história. Show! Ou seja, nós fizemos um catadão, uma revisão rápida sobre Idade Antiga, porque agora o ponto central, tópico do capítulo, será Idade Tem alguém aí? A Idade Antiga para a Média. Então falaremos agora sobre a Idade Média. Então, Você no banheiro? pode. Ou seja, nós temos aqui o seguinte. Fechamos a Idade Antiga, falaremos sobre a Idade Média, que é exatamente o que eu pedi de mapa mental para ser entregue hoje. Então, quem não... Eu entreguei e só falta se eu ver. Quem não fez minha VA, o trabalho, entregue ainda hoje, senão vai dar ruim. Seguindo. Pode. Chamamos de Idade Média o milênio, 1000 anos, que começa por volta do ano 500 e se estende até cerca de 1500, isto é, das invasões bárbaras e da destruição do Império Romano do Ocidente, até depois da tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, que marca o fim de Bizâncio. Esses 10 séculos, que foram o fim do mundo antigo, assistiram ao nascimento da Europa e, quando terminaram, a maior parte das nações modernas havia adquirido forma, nome e língua e estavam cimentadas por todo um passado histórico particular. A Idade Média foi dividida em 2 períodos, de acordo com algumas características gerais. A Alta Idade Média, que abrange do século V ao X, quando se intensificou a redução da vida urbana e o aumento da vida rural. A Baixa Idade Média, dos séculos X a XV, quando se deu o renascimento da vida urbana e do comércio. Professor, Pois não. eu vou ajudar um negócio aqui, daqui a pouco eu já volto, tá? Tá bom. Neste capítulo, abordaremos a Alta Idade Média na Europa Ocidental e o encontro pacífico em alguns momentos, violentos em outros, de diferentes povos que viveram na região naquele período. Ou seja, nós falaremos sobre os séculos 5 a 10. Depois de tratar do Oriente, precisamos voltar os nossos olhos para o Ocidente. E para isso,
precisamos retomar alguns fatos. Então, temos aí o Organize as Ideias na página 42. Darei uns 5 minutinhos em média aí, mais ou menos, para vocês responderem e vamos corrigir e discutir juntos. Vamos lá. Ótimo, pessoas. Vamos lá. 330. O que nós temos? O que aconteceu em 330? A Alô? escrita do mapa medieval. Oi? O mapa? Não estou entendendo. A escrita do mapa medieval de Constantinopla. Sim, muito bem. Nascimento, a fundação da cidade de Constantinopla. Muito bem. O ano de 476. O que aconteceu? Aqui em Roma. O saque em Roma. Ah, sim. Very nice. Ou seja, a queda do Império Romano do Ocidente. Queda do Império Romano do Ocidente. Foi a invasão de Roma pelos Érulos. 570. O que aconteceu em 570? Tem a ver com a religião. Cristianismo? Não, né? Quem nasceu nesse ano? Eu. Não, bueno. Nascimento do profeta Maomé? Maomé ou Muhammad. Não tem foto dele porque a religião não é adepta das figuras, das imagens. Então, por isso que não tem uma fotinho aí. Tudo bem? Beleza. 632. A escritura miniatura turca do manuscrito Sihah-al-Nebi. Tá, mas o que é esse fato? O que é que estava acontecendo? A morte de... Eu não sei falando. Não. A unificação Antes de da acabar... Arábia. A unificação da Arábia. Unificação da Arábia. E aí, quase 1000 anos depois, 1453, Foi o final do Império Bizantino, que na verdade é o Império Romano do Oriente. isso, a invasão de Constantinopla pelos turcos, que é exatamente quando se deu a queda do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente. Show! Show, show, show de bola. Seguindo, quem pode me ajudar na leitura? O Ricardo. O Ricardo. Não, o Ricardo não. Andrei. Ele nem tá na aula. Andrei nem está aqui, gente. Não pode. O Melo. Ricardo. Ricardo até se levantou. Ricardo. A Gabi? Nossa, a Gabi quer ler. Bi. A Gabi quer ler? Ela ficou assim, ó. Eu. Me chama, por favor, vai. E aí, pessoas? Arthur, começa a leitura pra gente, então. Vai, por favor. Página 43,
Deslocamentos populacionais na Europa Ocidental. Professor, sabe assim, né? Eu faço questão de ler, então. Calma aí, que eu abri outro negócio aqui no computador. Ok. Deslocamento populacionais na Europa Ocidental. À medida que as fronteiras do Império Romano se ampliavam, povos de diferentes regiões e etnias entraram em contato com os romanos. Esse processo de aproximação se intensificou a partir do século III, quando a fronteira ficaram mais vulneráveis, pois o exército romano não conseguia mais controlar todos os territórios e o império passava por problemas de dessorganização, tá certo? Bagunça. Desorganização interna com a alternativa de diversos imperadores. Alternância, mudança de diversos imperadores. Vai lá, continua. A entrada de populações chamadas de povos bárbaros no Império Romano iniciou-se no século II, porém a primeira grande movimentação destes povos, e que foi chamada de invasões ou migrações bárbaras, ocorreu durante o século III, abrangendo as terras da Península Itálica, da Gália e da Germânia. Continua ou não? Sim. Tá. É importante salientar que muitas vezes as relações entre romanos e bárbaros ocorriam em forma pacífica no interior do território romano e também entre os povos que habitavam áreas fora do limite do Império Romano. Ô, Duda, consegue continuar a leitura? Eu vou no banheiro, professor. Sério que eu buguei aqui, Ela. Você me chamou. A presença bárbara. A presença bárbara nas fronteiras romanas tomou como uma atuação de muitos germânicos, povo de formação guerrilha, como soldados mercenários para o exército romano. Na época de Constantino, em 272 e 337, e de Teodósio, 347 e 395, francos e godos formavam o exército pessoal do imperador. Ou seja, os bárbaros conviviam com os romanos e estavam inseridos no império. No século V, provavelmente forçado pela apreensão dos hunos, tribos inteiras começam a se deslocar para dentro das fronteiras. O exército romano não foi capaz de conter a movimentação desse povo, sendo o princípio apenas migração. Os idosos foram aceitos do Império Romano na região da Trácia, e contudo, após se tornar um grupo numeroso, rebelaram-se contra os romanos que lhes cobravam altos tributos. Ótimo. Então, os dois boxes verdes, nós falaremos a definição, o conceito de bárbaros e de hunos. Os povos bárbaros, habitantes de áreas além dos limites do Império Romano, foram divididos em três grandes grupos: os germanos, povos que habitavam a Europa Ocidental; os eslavos, povos que habitavam o leste europeu; e tártaro-mongóis, povos que habitavam a Ásia. Todos eles eram chamados e considerados bárbaros pelos romanos. Bárbaros por quê? Porque não eram romanos, estavam fora do império.
Os hunos vinham da planície russa. Eram essencialmente guerreiros e cavaleiros. Sua principal arma de guerra eram arcos bastante precisos, feitos com chifres de búfalos. Viviam da caça e da pilhagem e permaneceram por cerca de 50 anos nas terras que haviam conquistado até Danúbio. Com a ascensão de Átila, de 406 a 453, estabeleceu-se uma nova rotina de pilhagem. Agora falaremos sobre os germanos. Vamos ver. Giovana, leia para a gente, por favor, página 43, os germanos, até ali, Império Romano, na página 44. Os germanos. O saque a Roma realizado pelo rei visigodo Alárico I, no ano de 410, marcou a grande expansão dos povos germânicos para o território do Império Romano do Ocidente. Observe novamente as imagens de abertura deste capítulo, que representam uma releitura de Roma durante o Império. Roma era uma cidade com muitas riquezas e, por isso, certamente, não foi apenas a movimentação dos hunos que provocou a sua invasão. Os povos germânicos perceberam a fragilidade do Império Romano e o enfraquecimento de seus exércitos e, assim, ocuparam as antigas províncias romanas. Página 44. Termina para a gente? Com as invasões bárbaras, o Império Romano foi progressivamente tomado por uma série de reinos germânicos. Em 476, Odoacro, rei dos Érulos, depois o último imperador e se tornou rei de Roma. Essa data marca oficialmente o desaparecimento de parte ocidental do Império Romano. Ótimo. Então, notem que não... Era um império poderoso, gigantesco. Não foi da noite para o dia que Roma foi derrotada, coitadinha de Roma. Não, não é bem assim. Roma tinha conquistado muita gente, muitos povos. Só que recebia ataque de um lado, recebia ataque de outro, recebia ataque de dia, recebia ataque de noite, direto, constantemente. Teve uma hora que Roma não conseguiu mais se defender, se proteger ali os seus limites, suas fronteiras, foi enfraquecendo. A grana vai acabando, a organização vai acabando, e aí houve essa derrota. É algo até esperado se considerarmos. Outras versões. O texto a seguir trata da chegada dos povos bárbaros ao Império Romano, de acordo com o ponto de vista do monge Salviano, também é autor do tratado do Governamento de Deus, sobre o governo de Deus, escrito no ano de 400. A verdade é que os bárbaros foram favorecidos pela cumplicidade ativa ou passiva da massa da população romana. A estrutura social do Império Romano, em que as camadas populares eram cada vez mais esmagadas por uma minoria de ricos e poderosos, explica o sucesso das invasões bárbaras. Ouçamos Salviano. Os pobres são despojados, as viúvas choram, os órfãos são espezinhados, a tal ponto que muitos deles, inclusive bem-nascidos e que receberam uma educação superior, olha o meu celular querendo me ajudar, refugiam-se entre os inimigos. São diferentes dos povos entre os quais se retiram. Nada tem de suas maneiras, nada de sua língua, e se ouso dizer, nada tão pouco do cheiro fétido dos corpos e dos trajes bárbaros. No entanto, preferem dobrar-se a essa diferença de costumes a sofrer entre os romanos injustiça e crueldade. Ou seja, muitos romanos
saíam de Roma e iam viver com os bárbaros, mesmo os bárbaros sendo estranhos, falando uma língua estranha, fedidos. Eles preferiam ficar com os bárbaros a ficar em Roma, sendo abusados pelo poder dos ricos, pelos altos impostos, pelas altas exigências que eles tinham que pagar, cumprir. E aí nós temos algumas perguntas na página 44 e 45. Então, agora daremos um tempo maior. Vocês farão essa sequência de exercícios. E aí nós corrigiremos depois. Coloquei aí no chat também. Vamos lá? E aí a gente já corrige na sequência. Então vamos à correção. A. Qual situação social narrada pelo monge Salviano teria sido responsável pela destruição do Império Romano? É a escolha dos romanos se vai para os bárbaros ou não. Então, mas por que a população romana ia morar lá com os bárbaros? Por causa da injustiça e crueldade. Boa, exatamente. B. É porque os ricos tinham preconceito. B. Para o monge, quem foram os responsáveis por essa destruição? Os bárbaros. Tá, mas em Roma, quem foi o responsável por essa destruição? Germano? Vamos pensar assim. Os romanos. Vamos pensar assim. Os pobres muitas vezes ajudavam e concordavam com os ataques dos bárbaros. Por quê? Porque eles estavam sendo oprimidos por quem em Roma? Os ricos. Pelos ricos e poderosos. Ou seja, quem foi responsável por destruir Roma, na verdade, foram os que mais aproveitaram aí, os ricos e poderosos. C. De que forma os bárbaros são descritos pelo monge? Eles são iguais aos romanos? Não. Estranhos e fedidos. Sim. Eles tinham uma língua diferente, roupa diferente, higiene diferente. Fedidos. Beleza. D. É igual o Diego. De acordo com o monge, qual era o tratamento destinado aos bárbaros pelos romanos? Qual era, questão D, qual era o tratamento destinado aos bárbaros pelos romanos? O que os romanos queriam que os bárbaros fizessem? Que eles saíssem de lá? Como nós já falamos, muitos romanos mais humildes, que mais sofriam, eles toleravam. Queriam ir do lado. Eles aceitavam as invasões bárbaras. É isso. E por qual razão os romanos tinham essa reação? De novo, essa pergunta basicamente já foi feita. Então, o que os romanos sofriam? Injustiça e crueldade. Sim. Tá certo. É a mesma coisa. É a primeira e a segunda. É a mesma coisa. Exato. Então, página 45. Cite 1. Cite 3 povos que faziam parte do grupo dos germanos. Germano. E aí?
3. Vamos lá. Ai, Visigodos. O que mais? Oi? Oi, tudo bem? Não. Questão 1, pessoas, da página 45. Sim. E aí? O que você respondeu, Ricardo, que você está cantando aí? Fala o que você respondeu na 1. Nada. Giovana, o que você respondeu na 1? Nada. Tudo. João, o que você respondeu na 1? Fazendo ainda. Arthur. Pessoas, eu dei um tempão para vocês. Olha o mapa lá. Olha o mapa. Observem o mapa. Daríamos até para cantar Dora Aventureira. Dora, aventura. Esse é o mapa, eu sou o mapa. Ele é o mapa, sou o mapa. Quem é o mapa, sou o mapa. Dora Aventureira é muito esperta, mano. É por aqui Vamos o lá. lugar. Podemos citar os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos. São só 3, tá? Eu tava com medo de errar. Não, não fica com medo de errar. Isso é escola, escola. Estamos num colégio, escola, estudando, aprendendo. Aqui é o lugar de errar. mais ou menos, né? Porque a gente tá em Repete de novo a um. que eu não É entendi. sério, não é a prova. Nós não estamos na prova ainda. Então, nós temos o privilégio de poder errar. Olha que maravilha. Agora, se você Eu vou errar não toda hora. tenta, você não aprende. Você não sai do lugar. Vamos lá. 2. Que reino se formou onde estava localizada a capital do Império Romano? Qual é o nome do reino? Oh. Reino de... Odoacro? Muito bem, Giovana. Isso aí. Reino de Odoacro. 3. De qual grupo germânico se origina Odoacro? Nós já tivemos uma resposta lá em cima, inclusive sobre essa galera que invadiu, que dominou. Eles eram os... Manos. Não, não. Com H. Érulos. Com H. Érulos. Érulos. Sim. 4. Compare o mapa dos reinos germânicos com o mapa atual e identifique. O grupo que se localizou na região norte da África são os... Começa com V. Vou sei lá. V de vândalos. Então, a A, o grupo que se localizou na região norte da África. Então. B, o grupo estabelecido na região onde se localiza parte da Espanha atual são os... Com V também. Visigodos. Muito bem, Giovana. Então, na Espanha atual são os visigodos. C. Onde estavam localizados os francos em 476? Hoje é a Alemanha e a
Polônia. Alemanha e Polônia. Vamos lá. Seguindo, então. Página 46, a Sociedade Germânica. De maneira geral, os povos germânicos apresentavam uma organização tribal cuja base era a família. Nas famílias, os filhos e a esposa estavam submetidos à autoridade do pai. Várias famílias que tinham antepassados em comum se uniam e eram governadas pelo Conselho de Guerreiros, que tomava todas as decisões referentes à tribo, sobre a guerra ou a paz, deslocamento da tribo para outra região, vingança pela morte de um integrante da tribo, e ainda sobre a expulsão ou morte de um integrante do grupo acusado de traição. A economia desses povos era caracterizada pela prática de agricultura rudimentar e criação de pequenos rebanhos em terras coletivas. Geralmente, os saques a outros povos eram feitos fora das épocas de colheita. Os germânicos tinham uma metalurgia bastante desenvolvida, pois confeccionavam armas em metais. Transformações causadas pelos bárbaros. A chegada de grandes levas de povos bárbaros causou profundas transformações na vida dos habitantes da Europa Ocidental. Então, vamos ler esse fragmento aqui. A primeira mudança de ordem econômica é a ruralização de um mundo que fora fortemente urbanizado pelos romanos. É a ruína das estradas, das oficinas, dos entrepostos, dos sistemas de irrigação, das culturas. É uma regressão técnica que bate particularmente à pedra, que deixa o lugar a uma volta da madeira como um material essencial na construção. O refluxo da população urbana para a zona rural não enche o vazio deixado pela regressão demográfica. No lugar da cidade, urbis é a vila, o grande domínio, que se torna a célula econômica e social de base. A unidade de exploração e de povoamento é a mansa, de superfície muito variável, mas em geral pequena, capaz de manter apenas uma família. A economia monetária recua, dando lugar a um aumento da troca. O comércio de grande raio de ação quase desaparece, com exceção de matérias indispensáveis como o sal. Então, nós temos ali guerreiros escoceses e escandinavos. Os estudiosos dos povos bárbaros utilizam esculturas e fragmentos de textos para tentar reconstruir a maneira como esses povos viviam. Aí nós temos ali um casal de camponeses gauleses. Façamos o seguinte, nós temos 4 perguntas que eu corrigirei daqui 4 minutinhos. Vamos lá. E nós finalizaremos aqui na página 46. É para fazer o exercício da página 46. O tempo todo na aula e ainda pergunto o que é para fazer. Onde você está? Tipo 7. Vai ficar No com falta céu. desse jeito. É que o gato ficou preso aí. Não, mas não adianta estar aqui e não estar aqui. Mas eu tô... Vamos lá, correção. Página 46, exercício 1. Como aconteceu o processo de ruralização das terras da Europa Ocidental? O que aconteceu com a população? A galera vivia na cidade e eles foram... O que foi, Gabi? Eles viviam na cidade e eles foram para o campo.
Muito bem. É isso. Foi assim que aconteceu esse processo. Então, processo de ruralização do campo, das plantações, da agricultura. Foi assim. 2. Por que o processo de ruralização ocorreu? Aí, alô? Vocês podem. Oi, bom dia. Por que a galera saiu da cidade e foi para o campo? Do centro urbano foi para o meio rural. Por quê? Para se estabelecerem em algum. Por causa das invasões bárbaras. Os bárbaros estavam invadindo Roma com foco principalmente nas cidades. E aí a galera falou assim, o quê? Vou ficar aqui nada. Partiu o campo. Certo? 3. No campo de futebol. De acordo com o texto de Jacques Le Goff, o que era a mansa? Era um pequeno pedaço de terra, uma pequena propriedade Tá onde bom. conseguiam viver quantas famílias? Quiserem. Fala, Anthony, já que você está querendo falar tanto aí, responde para a gente. Oi, Anthony. Seu microfone está ligado, você está falando comigo, explicando, tentando saber aí das respostas. Ô, professor, é uma família? Uma família. Muito bem, Giovana. Então, é uma pequena propriedade lá no campo que só conseguia viver uma família. 4. Quais as mudanças que ocorreram na economia europeia? O comércio estava bombando, crescendo, era isso? Não, o comércio estava diminuindo. Agora, as negociações eram muitas vezes feitas na base da troca. Então, o comércio diminuiu e as negociações eram feitas com base nas trocas. Por quê? Porque o comércio estava muito restrito, estava em baixa. Beleza? Meu celular não para de falar aqui. A Siri quer participar, senhor. Nem Siri eu tenho, é o Google mesmo. Eu uso Android. Vamos que vamos. Até nossa aula de filosofia, pessoas. Até mais tarde. Tchau. Até.